Boa noite para todos. Estamos aqui com muita alegria em nossos corações, recebendo o nosso querido irmão Geraldinho. O nome Geraldo Lemos Neto, não é assim, meu amigo? Então, está aqui com a nossa equipe, eu, Helena de Fátima, representando aqui a direção do CELD, a Sueli, trabalhadora, médica, trabalhadora do CELD, e o nosso querido, nosso irmão. Nos conhecemos hoje, mas é como se a gente já conhecesse, né? Que acaba que as mídias já irmanam a gente, né? Então é isso, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Todos nós aqui do CELD estamos muito felizes de você ter aceitado essa tarefa, esse trabalho, que não é uma tarefa fácil, né? Falar dessa obra não é fácil, não. Mas nós antes vamos, então, fazer uma leitura do Evangelho, capítulo 24, item 2, a nossa prece, aí depois a gente vai trocar umas palavrinhas rapidinho, tá? Então, vamos lá. No capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, tá? E o item 2. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama, mas colocai-a sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, porque nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Anotação de São Lucas, capítulo 8, item 16 e 17. Então, vamos agradecer ao nosso Pai, nosso Criador, inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas. Agradecer pela vida, pelo dom da vida. Agradecer pela manutenção da vida. Agradecermos por esse trabalho especificamente, que com tantas as alegrias irá bater no coração de tantos quantos ouvirem toda a explicação, as reflexões do nosso irmão que aqui está para falar dessa obra que nós vamos, daqui a pouco, comentar sobre ela, tá? Mas, em nome do nosso querido Mestre Jesus, em nome dos benfeitores da Casa Espírita do nosso irmão, Geraldinho, em nome dos benfeitores do Centro Espírita Leon Denis, que tem proporcionado tanta divulgação espírita e tanta consolação a tantos corações que lá vão. Então, com a permissão de todos esses benfeitores, nós damos por iniciado esse estudo, essas reflexões da noite de hoje. Graças a Deus, muita paz para todos nós. Ah, que bom, né? Então é isso. Então a gente está aqui, né? O nosso tema de hoje é as clarinadas da verdade. Muito, muito significativo esse tema. Que quem escolheu esse tema foi o Geraldinho, tá, gente? Muito interessante. A gente foi lá para ver o que significava, tá? Só para você ter ideia. Então, realmente é um tema de extrema utilidade e bem a calhar com essa homenagem que nós vamos fazer essa noite, através das reflexões do Geraldinho, esse nosso irmão. É uma homenagem à primeira obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, que foi lançada no dia 9 de julho de 1932, tá? Então, é o livro Parnaso de Além Túmulo. Então, querido irmão, seja bem-vindo aqui à nossa casa, e lembrando também que ele é dirigente da casa de Chico Xavier, de Leopoldo, isso, está certo? E o portal da TV Saber Espiritismo e do grupo espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Médium psicógrafo, escritor, palestrante espírita e editor da Vinha de Luz Editora. Então, meu amigo, seja bem-vindo. Muito bom trabalho para você. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Sueli, que ela também precisa anunciar os que estão nos transmitindo. Seremos transmitidos por várias parceiras, tá? Sueli, é contigo, minha amiga. Então, uma boa noite a todos, com muita gratidão aqui para o Geraldo Lemos Neto, que a gente recebe com o maior carinho e muito apreço mesmo pelo seu trabalho.
E aos nossos amigos internautas, hoje a nossa live está com transmissão simultânea da Rede Amigo Espírita TV de São José do Rio Preto, em São Paulo, da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia, Minas Gerais, da Web Rádio Estação da Luz, de Natal, no Rio Grande do Norte, da TV Nova Luz, do Rio de Janeiro, o Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro, TV CELD, do Centro Espírita Antônio, e também do Centro Espírita Antônio de Aquino, aqui também do Rio de Janeiro. E a gente convida a todos a visitar a nossa loja virtual da editora celd.com.br e não esqueça de se inscrever no nosso canal e, com isso, você vai estar ajudando ao CELD na divulgação da doutrina espírita. Agora, então, passemos a palavra para o nosso amigo, nosso irmão Geraldinho, com a palavra é para você, Geraldinho. Seja bem-vindo e fique à vontade. Muito obrigado, Helena, muito obrigado, Sueli, pelo convite. Aos amigos do CELD, Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro, nosso abraço. Trago aqui o abraço de todos lá da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e também do Portal da TV do Centro Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. Este é um tema que nos diz muito de perto ao coração, que nós estamos comemorando 91 anos do lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo. Ele foi o primeiro livro publicado por Chico Xavier em 1932, mas a preparação dessa publicação, ela levou em torno de 4 anos. Ele começou essa preparação em 1928, finais do ano, e o livro só veio a lume, portanto, em 1932. Lembrando que Chico Xavier tinha, no início das psicografias deste livro, 18 anos de idade, era um jovem rapaz, e quando o publicou, 22 anos de idade. Eu me lembro, na década de 80, das conversas particulares com ele, tive a alegria de conviver na intimidade dele em Uberaba por muitos anos, e ele me contava que desde quando começou a receber as mensagens, os poemas da espiritualidade maior, ele tinha uma vontade imensa de publicar livros. Ele não sabia por quê, mas tinha esse desejo. Mas quem era ele? Um homem pobre, que mal tinha cursado o 3º ano do primário, sem condições financeiras e sem conhecimento com qualquer pessoa que estivesse ligada à edição de livros. Ninguém na cidade de Pedro Leopoldo, que naquela época era uma pequeníssima cidade próxima a Belo Horizonte, cerca de 50 quilômetros hoje de carro, não é? Mas naquela época não tinha estrada, só havia ligação ferroviária, e mesmo assim a estrada de ferro, o trem de ferro que levavam as pessoas de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte demorava 2 horas para chegar na capital mineira. Então, o acesso a Pedro Leopoldo era difícil, era uma cidade que tinha pouco mais de 5.000 habitantes, muito dominada pela Igreja Católica, não é? E ele não tinha como saber o assunto de se publicar livros, mas ficava esse desejo. Então, o que ele fazia? Ele trabalhava 3 empregos para sustentar a família. A esta época, o pai dele era doente, estava dependendo do trabalho de Chico Xavier para sobreviver. Além disso, as irmãs, os irmãos, que já eram casados com filhos, todos estavam desempregados, o que obrigava Chico Xavier a trabalhar 3 empregos em 3 horários distintos, e somente ele tinha paz de espírito para psicografar durante as madrugadas. E como ele tinha esse desejo incontido de publicar livros e não sabia como fazê-lo,
Aí ele vai me contar que ele próprio confeccionava esses livros. Ele comprava capa dura e numa caderneta ele passava limpo as psicografias dos poemas que ele tinha recebido. Como ele ainda não tinha segurança mediúnica para anotar o nome dos poetas que estavam escrevendo através dele, muitas dessas poesias ele colocava o próprio nome dele. Ele assinava de duas formas, ou F. Xavier, ou também Francisco Xavier. Desenhava, ele fazia programação. Hoje a gente chama de programação visual, não é? E a programação também editorial do livro. E, por fim, costurava essas páginas com uma capa dura. Só que, naquela ocasião, o pai de Chico Xavier, que era o senhor João Cândido Xavier, uma pessoa, infelizmente, pouco letrada, que tinha passado a vida com muita dificuldade financeira para criar os 8 primeiros filhos, não é? E depois teve mais 6 no segundo casamento, vivia vendendo loterias entre as cidades próximas a Pedro Leopoldo. Naquela ocasião que Chico começou a trabalhar na psicografia com 17 anos de idade, depois, quando ele começou a fazer esses livros manuscritos com 18 anos de idade, ele vai ter muita irritação com o Chico, porque ele surpreendia o Chico acordado de madrugada fazendo esses livros. E ele não entendia isso, porque o menino precisava estar forte para o trabalho no dia seguinte. Ele ralhava com o Chico, falava que não podia ser assim, que ele tinha que estar com a saúde plena para dar conta dos 3 empregos, né? E porque através desses 3 empregos é que o Chico podia ser arrimo de família. Então, quando o Chico saía de manhã para o primeiro emprego, que era na venda do seu Belisário sobrinho, o pai dele pegava esses livros que ele tinha confeccionado a noite toda, com todo carinho, e queimava tudo. E quando o Chico chegava à noite, depois de trabalhar a manhã, à tarde e à noite, e via tudo queimado, ele ficava muito chateado, né? Muito mesmo. Ele chegava a chorar com esse assunto. Mas ele conseguiu guardar um desses livros que nós publicamos. A maioria dessas mensagens que ele conseguiu guardar vai ser depois publicada no livro Parnaso de Além-Túmulo, e também nós fizemos a publicação de um único exemplar que ele conseguiu salvar das fogueiras do pai dele, que é o primeiro, nós chamamos de o primeiro livro de Chico Xavier, que por ocasião do centenário de Chico Xavier em 2010, com a devida autorização do Dr. Nestor Mazotti, então presidente da Federação Espírita Brasileira, no Congresso Espírita Nacional que foi feito em Brasília, no ano de 2010, em abril, nós tivemos a condição de lançar este livro. E lá nós contamos um pouco dessa primeira história, né? Esse esforço extraordinário que Chico Xavier se impôs para trazer a lume essas primeiras mensagens. E ele, inclusive, escrevendo ao nosso caro amigo Carlos Bacelli sobre essas primeiras publicações, ele vai explicar em carta, dizendo o seguinte: meu irmão José Cândido Xavier e alguns amigos de Pedro Leopoldo, como, por exemplo, o senhor Ataliba Ribeiro Viana, achavam que as páginas deviam ser publicadas com meu nome, já que não traziam assinatura, e essas publicações começaram a surgir inicialmente no jornal espírita Aurora, do Rio de Janeiro, que era dirigido pelo então médium
e editor espírita, o confrade Inácio Bittencourt, de origem portuguesa, naturalizado brasileiro no Rio de Janeiro, uma vez que esses poemas continham as ideias espíritas. E, a partir daí, o Chico vai contar que, mais tarde, essas primeiras mensagens também saíram no Jornal das Moças, do Rio de Janeiro, no Almanaque de Lembranças de Lisboa, em Portugal, e no suplemento literário chamado O Jornal, também de Lisboa. E sobre essas publicações, ele vai escrever em carta o seguinte: essa fase de insegurança comum em quase todos os médiuns psicógrafos principiantes não demorou a passar, e logo os espíritos começaram a escrever através de mim, assinando suas produções e identificando-se. Ora, aquela ocasião, como o primeiro a publicar essas produções foi o médium Inácio Bittencourt, no Rio de Janeiro, no jornal Aurora, e na época o jornal Aurora era o jornal de maior circulação nacional, no sentido de divulgação do espiritismo, porque ele chegava a ter 30 mil exemplares a cada 15 dias, aí na cidade do Rio de Janeiro. Portanto, ele era um jornal muito mais visto, lido e procurado do que a própria revista O Reformador, da Federação Espírita Brasileira, que tinha uma tiragem bem menor, não é? E era mensal. O jornal Aurora era quinzenal e chegava a ter 30 mil exemplares a cada quinzena. E por ser o jornal mais conhecido, ele vai chamar a atenção dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Dentre eles, o nosso caro Manuel Quintão. O Chico, inclusive, nos revela que no passado espiritual de Manuel Quintão, ele fora o discípulo Policarpo de Esmirna, seguidor de João Evangelista e de Inácio de Antioquia. Então, ao chamar a atenção dos diretores da federação, que, inclusive, naquela ocasião, entre os quadros da diretoria, havia alguns literatos, como, por exemplo, Antônio Lima, que havia fundado a União Espírita Mineira e residia naquela ocasião no Rio de Janeiro, e que fazia parte da diretoria da Federação Espírita Brasileira, bem como também o senhor Guilhom Ribeiro, o senhor Leôncio Correia, que era amigo dos literatos da Academia Brasileira de Letras. E todos eles ficaram muito impressionados com a qualidade mediúnica daqueles primeiros poemas que Chico Xavier publicava no jornal Aurora, do Rio de Janeiro, sob o seu próprio nome, Francisco Xavier. Então, ele vai receber a primeira carta do senhor Manuel Quintão no dia 29 de março de 1930. E um trecho eu tenho aqui, porque graças ao documento em cartório que Chico Xavier nos destinou, todo o seu arquivo pessoal de Pedro Leopoldo, nós podemos encontrar neste arquivo os originais dessas cartas de Manuel Quintão, dirigidas a Chico Xavier, versando justamente sobre os bastidores da publicação do livro Parnaso de Além Túmulo. Então, nesse dia 29 de março de 1930, no Rio de Janeiro, o senhor Manuel Quintão vai escrever ao Chico. Ele ainda não conhecia Chico Xavier pessoalmente, mas manda a primeira carta, na qual ele disse: tenho lido e apreciado as suas produções poéticas no Aurora, e o concito a prosseguir assim, com independência e desassombro,
para afirmar a sua individualidade literária. Um ano depois, no dia 21 de abril de 1931, ele volta a escrever dizendo para o Chico: tenho lido sempre com grande satisfação as suas produções práticas e aproveito o ensejo para pedir-lhe alguma coisa para o nosso reformador da Federação Espírita Brasileira. O que eu não creio é que tais versos, aí ele já vai escrever mais adiante o seguinte: o que eu não creio, isso já no dia 22 de setembro de 1931, ele vai escrever: o que eu não creio é que tais versos sejam originalmente seus. Até lá não levo as prerrogativas do subconsciente. Ainda mesmo com seus dotes poéticos em jogo mediúnico e sem embargo de uma saturação profunda da técnica do poeta, detalhe que omite, não julgo exequível um tão acendrado personalismo. Sugestão, ele pergunta. Sim, tudo é sugestão, mas bem entendido, sugestão mediúnica. De resto, o meu confrade sabe, nada há nisso de extraordinário. A minha opinião, portanto, é a de que o confrade Chico Xavier continue a receber, sem prevenção, essas provas e as vá colecionando para, a seu tempo, imprimir uma coletânea destinada a correr não só como expoente da arte, como de prova robusta da sobrevivência dos artistas. Veja que beleza! No dia 22 de setembro de 1931, Manuel Quintão, então, tem coragem, estimulado, inclusive, pelos companheiros de diretoria da Federação Espírita Brasileira, que eram literatos e que estavam reconhecendo nas poesias recebidas por Chico Xavier a autoria espiritual de um Olavo Bilac, de um Alfonso de Guimarães, de um Castro Alves, de outros luminares da poesia portuguesa e brasileiras, identificando o seu estilo inconfundível. E por isso ele tem a segurança de afirmar ao Chico: essas produções não são suas, mas sim sugestão mediúnica profunda, são fruto da mediunidade que limpidamente estava sendo exercida de forma cristalina, de forma clara, objetiva, através dos canais mediúnicos psicográficos de Chico Xavier. Tanto é que no dia 17 de outubro de 1931, ele volta a escrever dizendo que mostrava essas publicações do Aurora, do Chico Xavier, para os seus companheiros da Federação. Ele escreveu: mostrei as poesias vindas com a sua carta de 28 próximo passado, aos senhores Leôncio Correia, Leal de Souza, Guilhom Ribeiro, bem como ao nosso caro Antônio Lima, fervoroso cultor dos poetas portugueses, porque ele era, inclusive, de origem portuguesa. Todos estamos de acordo sobre a sua origem mediúnica e perfeita identidade. Minha opinião particular é, porém, a de que essas produções não devem ser voltadas à publicidade efêmera dos periódicos e jornais, e sim fixadas em livro, a atestar a evidência do fenômeno e a grandeza da esmola que ele representa. Para mim, não há resquício de dúvida sobre a legitimidade do fenômeno e a identidade dos autores espirituais. Então, vejam que aí, depois de um consenso
na alta diretoria da Federação Espírita Brasileira, de pessoas que eram ligadas à literatura, o Manuel Quintão dá o seu veredito, que não havia resquício de dúvida para ele sobre a legitimidade do fenômeno mediúnico psicográfico de Chico Xavier e ainda também que não havia resquício de dúvida sobre a autoria espiritual dos poetas desencarnados que se apresentavam por Chico Xavier, mas que naquela época, pela pouca idade e pela vacilação de assumir ou não esses nomes brilhantes, Chico Xavier se omitia e deixava apenas que sobreviesse o seu próprio nome. Mas, na semana seguinte, em 22 de outubro de 31, volta outra carta de Manuel Quintão para o Chico, dizendo: agora farei como deseja, irei armazenando as joias até que lhe possamos facultar o merecido escrínio. Então, o Chico, pelo visto, concorda em separar algumas produções, não mais para o jornal Aurora, mas para o Reformador da Federação Espírita Brasileira e para o livro que Manuel Quintão havia proposto ao Chico a edição, dizendo, inclusive, na carta anterior, que, na opinião dele, essas produções não poderiam ser destinadas aos jornais e periódicos, porque, como nós todos sabemos, os jornais as pessoas leem e jogam fora, que era preciso que eles ficassem registrados para sempre na memória pela publicação de um livro. E o Chico, então, concorda, não é? A partir de então, há uma carta sem data, que a gente supõe que seja ou finais de 31 ou início de 32, em que Manuel Quintão diz assim: para voltar ao nosso livro, dir-lhe-ei que já comecei a escrever o prefácio e que, após concluí-lo com as informações que ora lhe peço e aguardo, lhe o remeterei para sancioná-lo, bem como o título que me ocorreu. Olha que interessante. Então, nós temos a revelação aqui, nesta carta, que quem deu o título ao primeiro livro publicado de Chico Xavier foi o senhor Manuel Quintão, que era diretor do Reformador na época e diretor da Federação Espírita Brasileira. Porque ele diz: o título que me ocorreu é Parnaso d'Além-Túmulo. Também penso, prossegue ele, em obter alguns retratos dos autores, de modo a fazermos um trabalho artístico apreciável. Então, ele tinha noção perfeita de que esse trabalho ia muito além da psicografia, muito além do meio espírita cristão, que era um trabalho artístico que iria chamar a atenção dos literatos da época, como de fato chamou. Então, no dia 2 de abril de 1932, note bem, aniversário de Chico Xavier, chega então nova carta de Manuel Quintão afirmando: posso hoje finalmente trazer-lhe conclusivas notícias sobre o Parnaso, que, salvo imprevistos, poderá circular no próximo mês de junho. Quanto à edição, está assentado seja de 2.000 exemplares. Então, é por essa razão que nós temos a grata alegria, né, de expor estas trocas de correspondências entre Chico Xavier e o senhor Manuel Quintão na apresentação do primeiro livro de Chico Xavier, que fizemos no dia 2 de abril de 2010. E assim nós temos a certeza de que foi um trabalho guiado pela espiritualidade, mas que teve na Terra a figura central e muito importante do senhor Manuel Quintão, que depois vai visitar o Chico Xavier em Pedro Leopoldo, e leva, inclusive, o seu filho, que era músico,
E, curiosamente, eles estabelecem um laço de família, porque o filho de Manuel Quintão vai casar-se com uma das irmãs de Chico Xavier, a dona Geralda Xavier, que depois vai chamar Geralda Xavier Quintão. Então, esse, vamos dizer assim, o modo pelo qual os bastidores do Parnaso de Além Túmulo aconteceu é muito interessante para esse resgate histórico, e nós dedicamos esse resgate histórico a todos vocês aí do Centro Espírita Leon Denis do Rio, que fazem muito bem em comemorar os 91 anos de publicação deste que foi o primeiro livro que veio a lume, editado pela Federação Espírita Brasileira, da psicografia de Chico Xavier. Bom, nós vamos pedir licença para compartilhar com vocês aqui a tela da apresentação que fizemos. Só um minutinho para a gente ajustar aqui com o pessoal aí do Rio. Que é o nosso tema de hoje, o Parnaso de Além Túmulo, né? As clarinadas da verdade. Agradecendo os amigos do Centro Espírita Leon Denis. Estão vendo a projeção? Bom, então, nós vamos agora fazer um pulo no passado. Nós vamos viajar no passado de 1619, muito antes do Parnaso ser publicado, na noite do dia 10 de novembro de 1619, nós encontramos, através de um amigo, Marco Paulo Denuti de Espírito, um livro que se chama Sonhos, um estudo dos sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras, editado pela psicóloga suíça e austríaca Marie-Louise von Franz. E nele, nos sonhos de Descartes, ela vai nos revelar, pelos escritos do próprio Descartes, que ele tem 3 sonhos consecutivos a partir do dia 10 de novembro de 1619. No último deles, o espírito da verdade se apresenta para René Descartes, no século XVII, em 1619. E ele próprio escreve que, no seu terceiro sonho, ele vai encontrar um livro em sua mesa. Esse livro foi indicado por um espírito chamado o Espírito da Verdade. Ele abre esse livro e alegra-se ao ver que era um dicionário. E ele próprio lê o Dicionário da Ciência. Mas, no mesmo instante, outro livro vai aparecer, tão novo para ele quanto o primeiro, e de origem igualmente desconhecida. Notou que era uma coleção de poemas de diferentes autores, intitulado Corpus Latinorum. E na margem, na lombada do livro, estava escrito assim: dividido em 5 livros, impresso em Lyon e em Genebra. Ora, claramente fazendo menção, fazendo notar-se aí a ligação de um fato que ocorreria somente no século XIX, que é a publicação por Allan Kardec do Pentateuco da codificação espírita. Inicialmente, ele tinha lido que esse Pentateuco, inclusive o René Descartes, se refere a esse segundo livro, dividido em 5 livros, né, como Pentateuco, como Corpus Latinorum. E mais tarde, quando ele volta a ver
ele conclui que o dicionário significava a conexão, o primeiro livro, né? Significava a conexão entre todas as ciências e que toda a coleção intitulada Corpus Latinorum, depois que ele volta e vê os 5 livros, o Pentateuco, ele lê um outro nome chamado Corpus Poetarum, apontando particularmente, claramente, para a íntima união entre filosofia e sabedoria. E o próprio René Descartes conclui que o poema sobre que espécie de vida se deve acolher ou escolher apontava para, no futuro para uma teologia moral. Ora, nós sabemos muito bem que o primeiro livro, naquela encarnação mesmo, como René Descartes, ele vai produzir anos mais tarde, lançando-o em 1637. Aquele mesmo livro que o Espírito da Verdade havia mostrado a ele com o título de Dicionário da Ciência, ele vai publicar com o nome O Discurso sobre o Método por bem conduzir a razão na busca da verdade pela ciência. E vocês veem aí a primeira edição, a capa da primeira edição deste livro. No interior está, no frontispício do livro, a frase: a busca filosófica pela verdade, a ideia de um método universal para encontrar a verdade. E, de fato, este livro muda a história da humanidade, porque ele passa a ser básico para a ciência. É a definição, uma vez por todas, do método científico. E a revelação do Espírito da Verdade a René Descartes se torna, então, materializada na Terra com seu Dicionário da Ciência. Mas qual seria, então, o Pentateuco, que seria publicado em Lyon e Genebra? Lembrando que Kardec nasceu em Lyon e estudou na cidade de Yverdun, sob o patrocínio de Pestalozzi, que dista a apenas alguns quilômetros de Genebra, na Suíça. E todos nós sabemos que o seu primeiro livro vai expor justamente a filosofia espírita, inaugurando o Pentateuco da revelação espírita, trazendo os temas fundamentais que unem ciência, filosofia e religião na face da Terra. Então, o Corpus Latinorum, que é o Pentateuco kardeciano, no século XX, é retomado por Chico Xavier com o Corpus Poetarum, que é o segundo nome do sonho de René Descartes. O corpus, ou corpo poético desta missão gloriosa. E, de fato, o Parnaso de Além-Túmulo pode, sim, ser considerado cientificamente o Corpus Poetarum do sonho de René Descartes, que o Espírito da Verdade havia lhe revelado séculos antes, em 1619. E nós temos o trabalho do doutor em letras pela Unicamp, a Universidade de Campinas, que é o doutor Alexandre Caroli Rocha, que, fazendo um estudo na sua dissertação de mestrado, em 2001, vai nos mostrar que o Parnaso de Além-Túmulo tem uma estrutura análoga ao Livro dos Espíritos, uma vez que expõe, não é, a estrutura do projeto de publicação do Parnaso de Além-Túmulo, que veio da espiritualidade, tem como foco principal de obra recobrir todos os principais temas apresentados no Livro dos Espíritos de Allan Kardec, um século antes. E todos os poemas acrescentados no Parnaso de Além-Túmulo, a partir das edições posteriores de 1932 até 1955, obedeceram
também a esse mesmo princípio. Aí vocês estão vendo a capa da primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, que ele continha poucos poetas, não é? E que foi sendo ampliada em várias edições, com novas psicografias de Chico Xavier até o ano 1955. E isso demonstra o estudo do Dr. Alexandre Caroli Rocha na Unicamp, em seu trabalho de dissertação de mestrado, em 2001, mostra que mesmo as poesias que foram acrescentadas depois da primeira edição e até a última edição e final edição de 1955, obedecem esta mesma estrutura de projeto que é focalizada nos principais temas, inclusive cronologicamente expostos, no Livro dos Espíritos. Aí mais uma imagem da primeira edição, e esta é a capa do livro que eu citei, o primeiro livro de Chico Xavier, a última capa, não é? Que nós publicamos em homenagem justamente ao centenário de Chico Xavier em 2010. Algumas das produções que temos lá e que também participaram do Parnaso de Além Túmulo, vocês podem ver na letra de Chico Xavier, que nós publicamos o livro, respeitando os originais do Chico, mostrando, por exemplo, como o poema O Sino, que não só o Chico escrevia, passava limpo os poemas recebidos, vejam aí que está assinado Francisco Xavier, como também desenhava, fazia o que nós chamamos de programação visual do livro. Veja este outro belo poema, cujo título é Avante, e que está também na casa de Chico Xavier, exposto lá na sala principal. Vejam que ele também desenha, não é? E assina Francisco Xavier. Bom, vamos entrar agora propriamente na estrutura do Parnaso de Além Túmulo, publicado em 1932 e que foi ampliado até 1955. Sabendo que a poesia é a expressão do ser. Então, por isso que nós chamamos o título desta apresentação As Clarinadas da Verdade, porque é como se fossem mesmo os poetas desencarnados da vida brasileira e da vida literária também portuguesa, né, literária brasileira e portuguesa, eles foram convocados pelo Espírito da Verdade a cantar as belezas da vida além túmulo, a mostrar ao mundo as clarinadas da verdade. Então, a sua verve literária, com a sua poesia, com a sua cadência, com as suas rimas, com a estrutura poética, perfeitamente identificada ao seu estilo de poetas quando encarnados na Terra, como, inclusive, nesse trabalho de mestrado, o Dr. Alexandre Caroli Rocha nos mostra, obedeceu muito cristalinamente ao objetivo de chamar a atenção da nossa sociedade. Então, o Parnaso de Além Túmulo é uma antologia poética apresentada mediunicamente, lançada pela Federação Espírita Brasileira a partir de junho de 1932. Por que foi escolhido esse método de chamar a atenção da sociedade brasileira e da sociedade portuguesa? Porque naquela época, em princípios dos anos 30, a poesia e os escritores gozavam de grande prestígio social. E era comum nas famílias, principalmente as famílias mais educadas e mais preparadas, literariamente falando, a reunião para a consecução de
disputas literárias, também de as pessoas escreviam versos e cantavam seus versos, né? Os amantes também iam para as janelas das suas amadas fazer e declamar as suas poesias. Os saraus musicais, litero-musicais, eram uma constante na sociedade brasileira. Então, a espiritualidade se aproveita desse momento social e literário para trazer, pelas mãos de Chico Xavier, a revelação da verdade espiritual, da doutrina dos Espíritos, do Consolador prometido pelo Cristo no século XX, através da poesia. Lembrando que Chico, quando recebeu esses poemas, tinha nada menos do que 18 anos até 22 anos de idade. Ao longo do tempo, o livro teve 3 prefácios. O de Manuel Quintão, que é quem eu já expus aqui no meu preâmbulo, era diretor do Reformador e da Federação Espírita Brasileira, foi quem fez o projeto do livro, né? Quem chamou o Chico para a publicação, e que depois veio a conhecê-lo e transformou-se num grande amigo de Chico Xavier. Nós temos o próprio prefácio do Chico Xavier, falando como ele recebera esses poemas, e temos mais tarde, com a desencarnação de Humberto de Campos, ele já como espírito liberto da carne, vai também escrever o 3º prefácio. Perante a ousadia dessa proposta e o apelo a leitores não espíritas, visto que os poetas faziam parte da cultura laica, o livro causou um grande impacto entre intelectuais brasileiros e portugueses e também no meio espírita. O Chico passou a receber em Pedro Leopoldo visitas ilustres de literatos da Academia Brasileira de Letras. Um deles, Menotti Delpicchia, veio a Belo Horizonte e Pedro Leopoldo unicamente para conhecer Chico Xavier. E no grupo do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, recebe 3 mensagens que ele diz em artigo ser do estilo do seu amigo próximo, Humberto de Campos, mas ele reconhece que não sabia explicar a natureza daquele fenômeno, mas somente podia atestar que, de fato, aquilo que ele lera da psicografia de Chico Xavier provinha do pensamento de Humberto de Campos, que ele conhecera tão bem. Então, a declaração do autor empírico não era aceita por muitos leitores, né? Vários recorreram, na época, à alegação de que os poemas eram um simples pastiche. Ora, e nós sabemos que isso seria impossível, uma vez que Chico Xavier só tinha 3º ano primário e, nesta época, trabalhava 13 empregos para sustentar uma família de 17 integrantes, sendo ele o único que estava empregado regularmente. E, além desses 13 empregos, um na manhã, outro à tarde e outro à noite, ele ainda tinha as obrigações espíritas cristãs que atendia regularmente no Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo. Então, para os leitores que aceitam a declaração do médium, né, a autoridade dos poetas é transferida à proposta espírita. Então, é um princípio da antologia que, preservados em suas individualidades e tendo adquirido uma experiência advinda da morte, os poetas voltaram a escrever para o mundo, pois encontraram um intermediário para isso. Então, além de manterem a originalidade de sua verve poética, nas suas estruturas, no seu estilo, que preservaram depois da morte, eles aduziram ao que eles escreviam quando vivos, como, por exemplo, Augusto dos Anjos, não é? O chamado poeta da morte, ele vem também trazer as noções da vida além túmulo, coisa
que eles naturalmente não tinham quando ainda encarnados. Nesse ponto em particular, a literatura mediúnica de Chico Xavier vem dar um testemunho da continuidade da vida fora do corpo físico. E há, naturalmente, que reconhecermos uma grande dificuldade para a produção de poesia mediúnica, uma vez que, para ser validada, ela precisa ter os pré-requisitos do estilo, da forma, da cadência, da poética, e, principalmente, respeitando a individualidade literária de cada autor. Então, neste particular, Chico Xavier passou em todos esses crivos, uma vez que vários literatos espíritas e não espíritas, poetas ligados à Academia Brasileira de Letras ou não, atestaram a originalidade e a identificação dos autores espirituais que escreveram por Chico Xavier. Dentre eles está o célebre Monteiro Lobato, que, já integrante da Academia Brasileira de Letras, vai escrever num artigo no jornal Globo do Rio de Janeiro que, se aquele bugre, em se referindo a Chico Xavier, não é? Aquele bugre mineiro inculto, se ele for capaz de escrever de si próprio todos aqueles poemas do Parnaso de Além-Túmulo, sozinho, ele não só mereceria uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, mas, na verdade, mereceria todas elas. Não é? Monteiro Lobato chegou a escrever isto. Então, nessa primeira publicação, nós tivemos a reunião de 259 poemas e 56 sessões distintas. Quer dizer, me desculpem, na última publicação, não é? Depois de todas as edições, em 1955. Mas o livro foi sendo aumentado aos poucos. Na primeira, no histórico das suas edições, nós vamos encontrar, em 1932, 60 poemas e 14 autores espirituais. Na segunda, em 1935, 173 poemas e 32 autores espirituais, inclusive que fizeram algumas revisões. A terceira edição surgiu em 1939, com 199 poemas e 38 autores espirituais. Em 1944 surge a quarta edição, com 248 poemas e 47 poetas espirituais, autores espirituais. Em 1945, temos a quinta edição, sem mudanças, e a última edição e revisão foi feita em 1955, é a sexta edição, contendo, então, o livro que nós conhecemos hoje, com 259 poemas, 53 autores espirituais, com suas revisões, inclusive, e 5 poemas que foram eliminados da produção, uma vez que o poeta Guerra Junqueiro, foi excluído da produção pelo próprio Emmanuel, tendo em vista que ele insistia nos seus poemas em atacar a Igreja Católica Romana, e o Emmanuel não aceitou isso, que ele tinha que escrever de forma mais fraterna, mais respeitosa para com a Igreja Católica, e como ele, de origem portuguesa e bastante na terra, ele havia atacado muito a Igreja Católica e continua, através de Chico Xavier, fazendo essas produções. Então, Emmanuel o chama, o próprio Chico nos conta isso, coloca ele num canto, não é? E fala com ele, o Guerra Junqueiro, ou você se adequa à nossa regra de respeito a todas as religiões, ou você está fora do Parnaso. E ele teimou em não modificar nada do que havia escrito,
Então, Emmanuel tirou do livro os 5 poemas que ele havia escrito por Chico Xavier. Esta é a 6ª edição, revista e ampliada pelos autores espirituais. Só uma correção aqui, gente, que eu disse que o Monteiro Lobato era da Academia Brasileira de Letras. Não, ele não se elegeu acadêmico da Academia Brasileira de Letras, né? Mas ele era um literato reconhecido no Brasil e havia escrito esse artigo dizendo que se Chico, por ele mesmo, tivesse escrito tudo aquilo, ele mereceria todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Bom, tomando aqui o fio da meada do nosso assunto, a formação do livro Parnaso de Além Túmulo, portanto, durou muitos anos. Ele começa em 1928, como eu disse no início da nossa apresentação, e vai durar até 1955. E Chico vai publicamente atribuir as alterações, revisões aos próprios autores espirituais, aos próprios poetas e também ao espírito de Emmanuel, que a partir de 1931 já estava na coordenação da psicografia de Chico Xavier no Além-Túmulo. Os ajustes que chegaram atingiam aspectos formais dos poemas. Algumas grandes revisões e acréscimos também ocorreram no primeiro livro espírita de Kardec, o Livro dos Espíritos. Olha que interessante essa ligação do Parnaso de Além Túmulo com o Livro dos Espíritos. Nós todos sabemos que o Livro dos Espíritos também começou com poucas perguntas, não é? E foi tendo revisões, foi sendo ampliado por Allan Kardec à medida que novas edições foram surgindo, até as 1019 perguntas da sua última edição, que vale até hoje. Ele começou com 400 e poucas perguntas e terminou com 1019 perguntas. Então, a mesma coisa que ocorreu com Allan Kardec na França, com o Livro dos Espíritos, que foi ampliando o escopo das perguntas e das respostas dos espíritos superiores dentro da estrutura temática proposta por Kardec, com o beneplácito do Espírito da Verdade, a mesma coisa ocorreu com o livro Parnaso de Além Túmulo, de Chico Xavier. Bom, quem são os autores do Parnaso? Nós podemos classificá-los com base em antologias literárias e dicionários literários. Dos poetas brasileiros consagrados, nós temos 23 poetas. Fagundes Varela, Castro Alves, Arthur Azevedo, Cruz e Souza, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Augusto dos Anjos e outros, que são, cada um dentro do seu estilo, árcades, românticos, parnasianos, simbolistas e pré-modernistas. Cada um deles respeitando o seu próprio estilo nessas escolas literárias poéticas de quando encarnados estavam. Dos poetas portugueses consagrados, nós temos 6. João de Deus, Antero de Quental, Júlio Diniz, Guerra Junqueiro, sobre o qual já falei, inclusive, José Duro e Antônio Nobre. Da mesma forma, eles respeitando a escola poética literária a qual pertenceram quando encarnados. Dos poetas brasileiros menos conhecidos, nós vamos encontrar 10. O próprio Leôncio Correia, que havia sido diretor da Federação Espírita Brasileira, depois de desencarnado, vai escrever por Chico Xavier. Luiz Pistarini é outro. Carmen Sinira, uma poeta brilhante também. Belmiro Braga e Antônio Torres. E há 12 poetas que naquela ocasião eram desconhecidos do grande público, mas que a partir daí tornaram-se muito conhecidos através da psicografia de Chico Xavier e muito celebrados, principalmente nos estados do interior do Brasil, que são 12, a começar de Cornélio
Bastos, Albérico Lobo, Valado Rosas, Abel Gomes, Alfredo Nora e Lucindo Filho. Alfredo Nora, inclusive, de Belo Horizonte, que tinha passado pela provação da cegueira. E nós temos 5 poetas anônimos que não foram identificados. Um que assinou apenas as iniciais AG, outro com o pseudônimo Alma Eros, outro com o pseudônimo Amadeu, outro com o pseudônimo Marta e um ainda que assina um desconhecido. Nós podemos ver nessa obra a nacionalização das referências, aproveitamento de escritores da cultura brasileira laica para compor um corpo poético espírita. Voltando à França do século XIX, isso já ocorria num processo semelhante, envolvendo escritores a quem textos psicografados eram atribuídos na época de Allan Kardec. Então, vejam vocês a ligação intrínseca entre o início da obra de Chico Xavier no século XX e o início da obra de Allan Kardec no século XIX. Quais foram as críticas que o livro sofreu? Claro, como tudo na vida, tem aqueles que foram os contrários, os perseguidores, e a grande questão era: em que estante colocaríamos o Parnages em túmulo? Numa estante que reunisse poesias da língua portuguesa ou apenas numa estante de livros espíritas? Aí é que vem o grande objetivo, o grande foco desse livro, que não era apenas ficar nas estantes espíritas, mas sim atingir o grande público. Como livro espírita, ele convoca na espiritualidade os poetas laicos e ele desperta esse duplo interesse nos leitores. E por isso ele foi comentado não apenas por espíritas, mas por escritores e intelectuais de todo o Brasil. Na antologia, a literatura se encontra em função da tese espírita. Então, o livro ele se converte nesse grande clarim, por isso que nós chamamos a clarinada da verdade. É o anunciar-se o mundo espiritual, a sobrevivência do espírito após a morte, não é? As consequências dos atos, dos pensamentos, das ações daqueles que se desviaram em crimes e vícios e que vão encontrar o resultado de suas más ações no além, bem como também o contrário, as magníficas bênçãos que ocorrem com aqueles que bem souberam suportar as provas e expiações da vida terrestre. E aí a tese espírita, na sua mais ampla acepção, vai trazer não somente a filosofia espírita, mas o seu aspecto moral, ético, as consequências derivadas do aspecto religioso e, de certa forma, a psicografia do Chico é o atestado que a vida continua e faz parte também da ciência espírita. Entre os comentadores espíritas, a obra é considerada a principal obra de poesia mediúnica do mundo inteiro. Na época, claro que isso gerou polêmica, porém, quanto às mudanças entre as edições, já foi explicado, não é? Que os próprios espíritos foram acrescentando novos poemas e o Emmanuel foi coordenando dentro do mesmo foco de revelação da verdade. Na imprensa não espírita, especialmente no jornal O Globo do Rio de Janeiro, por exemplo, no jornal O Dia do Rio de Janeiro, a polêmica centrou-se no problema autoral. Poemas ditados pelos espíritos ou, como os materialistas queriam, pastichados pelo médium. E, como já foi sobejamente provado, era impossível a Chico Xavier ter tamanha capacidade de pastiche, sendo ele, naquela ocasião, um jovem rapaz
ainda inculto, sem afastar claramente o seu potencial de alma imortal, que devia ter todos esses conhecimentos de vidas passadas, mas que naquela ocasião não tinha o conhecimento que o preparasse para tanto. Então, ele provoca também a ilusão de que a simples leitura dos poemas garantiria uma boa conclusão. 2 exemplos de leitura, semelhanças e diferenças, no sentido da pesquisa, do que nós poderíamos ter diante desses autores literários. A respeito dos conteúdos e descobertas do livro, o núcleo temático do livro, como não poderia ser de outra forma, é a morte e o que dela advém. Então, é sim a vida além do túmulo e o que os poetas ilustres, e mesmo aqueles menos conhecidos da língua portuguesa, no Brasil e em Portugal, tinham a nos dizer sobre o que encontrar após a morte do corpo físico. Sendo um livro espírita, a maior parte da antologia defende, naturalmente, os pontos de vista do espiritismo, abordando os princípios basilares da doutrina codificada por Allan Kardec no século anterior, na França. Poemas que não se encaixam nessa perspectiva têm ou tiveram a função de caracterizar os poetas a quem são atribuídos a sua autoria. Essa é a dupla preocupação do livro, Esse plano de obra, naturalmente arquitetado do mundo maior, mostra o equilíbrio perfeito entre a doutrina dos espíritos, os seus princípios básicos, de um lado, e a poesia na sua mais elevada demonstração de cadência, de estrutura, de poética, de rimas, de estilo de cada autor espiritual que os assina, justificando semelhanças e diferenças em relação às poéticas dos autores ali convocados. Nos poemas, em geral, há uma intenção de demonstrar conhecimentos que deem verossimilhança à autoria mediúnica. Pelo texto, apreende-se conhecimentos e habilidades de cada autor espiritual. Por exemplo, na seção ou no poema Romaria, e que é de Guerra Junqueiro. Bom, já concluindo, com o apoio de importantes estudos críticos a respeito de 5 poetas brasileiros e portugueses, o Dr. Alexandre Rocha, Carole Rocha, vai estudar dezenas de poemas psicografados por Chico Xavier, atribuídos à sua mediunidade e atribuídos a esses 5 poetas brasileiros e portugueses na sua dissertação de mestrado na Unicamp em 2001. E, em grande medida, essas particularidades poéticas dos versos mediúnicos vão ao encontro das descritas pelos críticos literários. Quanto aos conteúdos, o Parnaso recobre em versos os temas abordados em dos espíritos, como eu disse, de Allan Kardec, e isso explica a razão do crescimento da antologia ao longo das 6 edições e explica também o projeto espiritual da obra. Outros temas que podem ser correlatos, mas que não estão ligados diretamente ao Parnaso de Além Túmulo, são os romances épicos de Emmanuel, que sugiro a todos conhecer, e também os livros de contos, casos, cartas, prólogos, crônicas do espírito do literato Humberto de Campos do Maranhão. Enfim, concluindo aí a nossa apresentação, o Parnaso de Além Túmulo pode ser lido simbolicamente como uma aliança entre o espiritismo francês do século XIX, vindo através do trabalho exemplar de Allan Kardec, e o espiritismo da cultura brasileira, que veio a partir
da volta de Kardec em Chico Xavier, representando, logo no seu início, os poetas da língua portuguesa, dando as clarinadas da vida imortal. Essa, para quem quiser conhecer esse trabalho que eu faço referência, da dissertação do mestrado Dr. Alexandre Caroli Rocha, na Unicamp, pode encontrá-lo na internet, disponível na biblioteca digital da Unicamp, com o título A Poesia Transcendente de Parnaso de Além Túmulo. Muito bom, agradeço muito bom. A paciência aí e vamos... Muita gratidão. Mudar o assunto. Muita gratidão. Né? Sim. Muita gratidão, Geraldinho, esse nobre amigo nosso agora, do coração, querido, e que venha sempre ao Rio de Janeiro e nos abraçar lá no Centro Espírita Leon Denis. E esse Geraldo Lemos Neto será sempre aquele amigo de Chico que se dedica realmente à divulgação da sua vida e da sua obra. E, por favor, então, Geraldinho, suas considerações finais para a gente encerrar o nosso trabalho dessa noite. Bom, eu só tenho a agradecer aí o carinho de vocês, do Rio de Janeiro, do CELD, Centro Espírita Leon Denis, parabenizá-los pela homenagem, muito digna ao aniversário dessa obra, que incontestamente é uma das principais obras literárias mediúnicas do mundo, e também reverenciando aí o início dessa gloriosa tarefa de Chico Xavier no século XX até o início do século XXI. Lembrando que Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro, e hoje nós já temos 543 livros publicados de Chico Xavier. Quer dizer, esse trabalhador que começou humilde, quieto, nos rincões aí das Minas Gerais, mas que nunca deixou de trabalhar e fazer essa ponte de luz entre o mundo espiritual superior e nós outros aqui na Terra. Portanto, eu deixo aqui também o meu carinho, as minhas flores de reconhecimento ao amado Chico Xavier de todos nós. Com certeza. É sempre um carinho no nosso coração se falar de Chico. A gente agradece muito e estamos chegando, então, ao final da nossa live, convidando a todos para que se inscreverem no nosso canal do YouTube, e porque isso nos ajuda ao Centro Espírita Leon Denis na divulgação da doutrina espírita e também que participem das nossas redes sociais. Lembrando que essa live fica disponível no YouTube, no nosso canal do Centro Espírita Leon Denis, no Rio de Janeiro. Vamos agora passar a palavra para a Helena. Bom, então é isso, é um sentimento de gratidão, meu amigo. Então, realmente foi além da expectativa, porque a gente não tem a abrangência que você trouxe, então foi muito bom. Então, essa homenagem a esse nosso grande amigo na espiritualidade, que é Chico Xavier, e toda a obra que tem sido para todos nós consolo, instrução e um guia seguro também para todos nós. Então, vamos fechar com a nossa prece, né, em agradecimento a Deus, a Jesus, a Kardec e a todos esses benfeitores. Muito obrigado, meu amigo. Então, vamos agradecer ao nosso Pai, de infinita bondade, de infinito amor, esse Pai que é a inteligência suprema do universo e causa primeira de todas as coisas. Nós não nos cansamos de repetir esse ensino do Livro dos Espíritos quando trouxe a definição do nosso Pai. Não cansamos de pensar, nesses momentos de oração, a definição do nosso Mestre querido Jesus, quando ele nos ensinou a ver e a procurar, a nos conectarmos com Deus com Paizinho, com a palavra Abba.
Então, aqui estamos, em nome desse paizinho querido, agradecendo, em nome do nosso querido e amado Mestre Jesus, o meigo Rabi da Galileia, em nome de Maria de Nazaré, a doce meiga Maria de Nazaré, e em nome do patrono da nossa casa, da casa do nosso amigo, Geraldo Lemos, da nossa casa, Centro Espírita Leondini, a equipe espiritual toda nos dando força para realizarmos essas tarefas e todas as tarefas da casa, e assim nos despedimos. Agradecido a esses irmãos da espiritualidade, ao nosso querido homenageado Chico Xavier, que tantos benefícios trouxe para a humanidade. Então, muita paz para todos e até a próxima, graças a Deus.